Você já se perguntou se o mês em que nasceu pode carregar em si um segredo tão profundo que, se fosse revelado, poderia mudar toda a sua vida? Talvez, num primeiro momento, isso soe como superstição popular, coisa de revista de horóscopo ou de crença sem fundamento. Mas o que quero propor aqui é diferente. Mergulhar na filosofia para descobrir se, por trás desse detalhe aparentemente banal, o mês do nascimento, não existe um símbolo maior, uma metáfora viva do destino humano. Essa jornada começa com uma provocação. Se a vida é apenas uma sucessão de acasos, por que tantas vezes sentimos que há uma ordem invisível guiando nossos passos? Por que coincidências marcam momentos decisivos, como se fossem pistas espalhadas em um tabuleiro secreto? Essa é a pergunta que dá início ao nosso caminho. Acaso ou destino? Liberdade ou ordem oculta? Platão acreditava que o mundo sensível era apenas a sombra de uma realidade maior, uma dimensão invisível onde residia a verdadeira essência. Aristóteles, seu discípulo, rejeitou essa ideia e preferiu organizar a vida em categorias, acreditando que cada coisa tem uma finalidade própria. Já filósofos modernos, como Jean-Paul Sartre, levantaram uma bandeira oposta. O homem está condenado à liberdade, ele dizia. Para Sartre, não há planos cósmicos nem destino. Somos nós, com nossas escolhas e nossas angústias, que criamos o caminho. Mas aqui surge a primeira tensão. Se tudo é fruto apenas da liberdade humana, por que sentimos que certas situações parecem inevitáveis? Quem nunca viveu um encontro inesperado que mudou radicalmente a direção da vida? Quem nunca disse a si mesmo, isso só podia ter acontecido dessa forma? Se tudo é acaso, de onde vem essa sensação de destino? É aqui que entra Carl Jung, psicólogo e pensador do século XX. Jung acreditava na ideia de sincronicidade, acontecimentos que parecem coincidir de maneira significativa, mas que não podem ser explicados apenas pela lógica. Para ele, existem arquétipos e símbolos que se repetem em todas as culturas, expressões de um inconsciente coletivo que compartilhamos. Assim, o mês do nascimento ou qualquer outro detalhe aparentemente banal pode carregar um valor simbólico profundo, revelando traços escondidos da nossa própria psique. Essa visão, no entanto, gera um dilema existencial. Porque se aceitarmos que símbolos e padrões determinam nossa vida, será que ainda somos realmente livres? Ou seríamos apenas marionetes de forças maiores inconscientes que movem nossos desejos e escolhas sem que percebamos? Para explicar isso, imagine um idoso que olha para trás e percebe que em todos os momentos importantes da vida havia coincidências marcando os caminhos. O amor da juventude que nasceu no mesmo dia em que ele, a perda de um amigo no mesmo mês de seu nascimento, a oportunidade profissional que surgiu no exato dia em que comemorava aniversário. Ao refletir, ele se pergunta, foi acaso ou sinal? Teria sua vida sido guiada por algo invisível? Ou foi apenas seu olhar, desejoso de sentido, que costurou esses acontecimentos soltos em uma narrativa? Essa é a beleza e também o perigo da filosofia. Ela nos obriga a questionar nossas certezas mais íntimas. Talvez o mês do nascimento seja apenas uma data comum, uma marca no calendário. Mas talvez seja mais do que isso. Um símbolo que, quando interpretado, pode revelar verdades ocultas sobre nossa existência. Nietzsche, por exemplo, zombaria da ideia de destino escrito, afirmando que precisamos ter coragem de criar o próprio sentido da vida, mesmo no vazio. Mas, ao mesmo tempo, ele falava da importância dos mitos, dos símbolos, da força que eles exercem sobre nós. Não é curioso que, mesmo o filósofo que pregava a morte de Deus, reconhecia o poder que o imaginário coletivo exerce sobre cada um? Aqui então nasce a contradição que nos acompanhará ao longo de toda a jornada. Ou acreditamos que somos donos absolutos do nosso destino, livres para escrever cada linha da nossa história. Ou admitimos que há forças invisíveis, sejam elas o inconsciente, os símbolos, ou até o próprio tempo, que moldam nossa vida muito mais do que percebemos. E talvez, Lucas, seja justamente nesse paradoxo que a filosofia encontra sua maior força. Porque o que nos move não é a certeza, mas a dúvida. Não é a resposta pronta, mas a provocação que nos obriga a pensar. O mês do nascimento é apenas o ponto de partida. A verdadeira questão é,
Até que ponto você acredita ser livre? Antes de seguirmos, quero deixar essa pergunta ecoando dentro de você. Será que o acaso absoluto é uma ilusão? Ou será que vivemos todos presos em uma rede invisível de significados que só conseguimos perceber quando paramos para olhar com mais atenção? Se essa reflexão despertou algo em você, eu convido a se inscrever no canal, deixar seu like e comentar de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas perguntas chegam, porque cada cidade, cada país, cada pessoa carrega um olhar único para esse mistério. Você já percebeu como pequenas coincidências podem transformar toda a sua vida? Às vezes, um encontro casual, uma data marcada no calendário, ou até o simples fato de ter nascido em determinado mês, parece carregar um peso invisível que molda nossas decisões, nossos relacionamentos e até nossa forma de enxergar o mundo. Mas será que isso é apenas imaginação? Ou há algo mais profundo nos guiando? Quando olhamos para a vida cotidiana, começamos a perceber padrões que, à primeira vista, parecem triviais, mas que podem conter pistas sobre quem somos. Imagine uma pessoa que nasceu em fevereiro, em pleno inverno rigoroso de uma cidade do norte dos Estados Unidos. Desde criança, ela aprendeu a lidar com o frio, o silêncio e os dias curtos. Essa experiência a moldou, deixando-a introspectiva, sensível e observadora. Agora imagine alguém nascido em julho, no auge do verão, cercado de luz, calor e movimento constante. Essa pessoa tende a ser mais expansiva, sociável e dinâmica. É impossível negar que o ambiente e as experiências iniciais influenciam o caráter, e o mês de nascimento é parte dessa narrativa. Mas há algo ainda mais intrigante: a forma como interpretamos esses padrões. A experiência humana não é apenas o que nos acontece, mas também o que escolhemos perceber e valorizar. Quantas vezes uma coincidência simples nos parece um sinal? Um amigo que você encontra no momento exato em que precisa de consolo, ou uma oportunidade que surge do nada, justamente quando você pensa em desistir? Jung chamaria isso de sincronicidade, um fenômeno em que acontecimentos aparentemente desconectados se alinham de forma significativa, tocando o coração e a mente. No entanto, essa interpretação nos coloca diante de um dilema filosófico profundo. Acreditar nesses sinais nos dá conforto, mas nos torna dependentes de padrões que talvez não existam. Rejeitá-los, por outro lado, nos força a assumir total responsabilidade por cada decisão, cada passo, cada consequência. É o dilema entre aceitar uma ordem oculta ou confiar plenamente em nossa própria liberdade. Para tornar isso mais concreto, pense em Maria, uma senhora de 68 anos, que olha para a própria vida e percebe coincidências marcantes ligadas às datas de nascimento de seus filhos. O primogênito nasceu no mesmo mês que ela, trazendo à memória uma conexão que parece ter moldado toda a dinâmica familiar. O segundo filho nasceu no mês mais quente, cheio de energia, provocando contrastes e desafios que a fizeram crescer. Maria se pergunta: foi destino ou coincidência? Cada filho carrega um traço de mim ou é apenas o acaso? Essa reflexão nos leva a questionar nossas próprias vidas. Quantas escolhas fazemos acreditando que somos totalmente livres, mas que, na verdade, podem ter sido influenciadas por fatores invisíveis, padrões culturais, familiares ou mesmo uma predisposição psicológica ligada ao mês de nascimento? Será que parte do que chamamos de personalidade não é, na verdade, um reflexo dessas pequenas forças invisíveis? Filósofos modernos como Heidegger diriam que nossa existência é sempre lançada no mundo, já moldada por circunstâncias que não escolhemos. Mas ainda assim, somos chamados a criar significado dentro dessas condições. E é justamente aí que surge a tensão que move este capítulo. Aceitar passivamente o que nos é dado ou lutar para construir nossa própria narrativa, mesmo diante das coincidências que parecem guiar nossos passos. E não é apenas teoria. A vida real está cheia de exemplos. A coincidência de nascer no mesmo mês que alguém importante que cruzará seu caminho. O aniversário que sempre cai no momento certo para iniciar ou encerrar ciclos. Até mesmo eventos históricos que afetam vidas inteiras de forma inesperada. Tudo isso nos provoca a refletir. Até que ponto somos protagonistas e até que ponto somos guiados por padrões invisíveis? O que nos torna humanos, então,
não é apenas a liberdade de escolha, mas a capacidade de refletir sobre essas coincidências, de questionar o sentido que damos a elas. Ao observarmos nossa própria história com atenção, começamos a enxergar o mês de nascimento, não como um simples dado do calendário, mas como uma metáfora da complexidade da vida. Cada detalhe aparentemente pequeno carrega significados maiores quando olhamos com profundidade. Será que a nossa busca por significado nos aproxima da verdade? Ou nos faz criar histórias que nos confortam, mesmo que não sejam reais? Antes de buscarmos respostas sobre destino, acaso ou o significado do mês de nascimento, precisamos olhar para trás, para as origens do pensamento humano. Há milhares de anos, os filósofos já tentavam compreender os padrões da vida, o sentido das coincidências e os mistérios do ser. Eles não tinham ciência moderna, mas possuíam uma intuição aguçada, que buscava revelar as forças invisíveis que moldam nosso caminho. A pergunta que hoje nos inquieta: será que há algo no momento em que nascemos que influencia quem nos tornamos? Já ecoava nos salões da Grécia Antiga, nas escolas de filosofia oriental e nas tradições místicas do Oriente. Platão, com sua teoria das formas, acreditava que o mundo que percebemos é apenas sombra de uma realidade maior, perfeita e eterna. Para ele, tudo o que existe neste plano sensível é reflexo de ideias superiores, e cada indivíduo carrega em si fragmentos dessa perfeição invisível. Assim, uma coincidência ou padrão observado na vida não seria mera casualidade, mas manifestação de algo maior, escondido por trás das aparências. Aristóteles, por sua vez, trouxe uma abordagem mais concreta e lógica. Ele via o mundo em categorias e causas, acreditando que cada ser possui uma finalidade natural. O conceito de telos, propósito intrínseco, sugeria que tudo tem uma razão de existir, incluindo cada traço de personalidade e cada decisão que tomamos. Para ele, a vida poderia ser entendida observando-se cuidadosamente os padrões do mundo natural, sem recorrer a forças místicas ou sobrenaturais. Enquanto isso, no Oriente, filósofos como Confúcio e Lao Tse refletiam sobre a harmonia entre o indivíduo e o universo. Eles enxergavam a vida como um fluxo contínuo, em que cada ação reverbera e se conecta a tudo ao redor. A coincidência do mês de nascimento, nessa visão, poderia ser apenas um ponto de entrada para compreender os ciclos maiores da existência, a dança de energias que molda nossa personalidade e nossas escolhas. Mas nem todas as correntes concordavam com a ideia de propósito ou ordem. Céticos e filósofos materialistas argumentavam que a vida era resultado de causas naturais, sem significado intrínseco além do que podemos observar. Epicuro, por exemplo, sugeria que os deuses não interferiam na vida humana e que a felicidade dependia de compreender a natureza e viver de acordo com ela, aceitando a aleatoriedade do mundo. Mesmo assim, os pensadores de todas as épocas compartilhavam uma curiosidade fundamental: a necessidade de encontrar padrões e significado. Essa busca está na base da filosofia ocidental e oriental, da ciência e da espiritualidade. É fascinante perceber que, apesar de diferenças culturais e temporais, todos se perguntavam, de formas distintas, sobre destino, coincidência e a influência do nascimento na vida de cada indivíduo. Aqui entra Jung novamente, muitos séculos depois, propondo uma síntese dessas ideias antigas. Ele argumentava que os arquétipos e o inconsciente coletivo armazenam experiências universais e padrões recorrentes que moldam nossas vidas de maneiras sutis. Assim, os padrões observados nas coincidências ou até mesmo o mês de nascimento poderiam refletir estruturas profundas da psique humana que atravessam gerações e culturas. Para visualizar isso, imagine uma tapeçaria intricada. Cada fio representa uma vida, uma experiência, uma escolha. Alguns fios se cruzam de forma aparentemente casual, mas na tapeçaria completa formam desenhos invisíveis, padrões que só podem ser compreendidos olhando de longe, com perspectiva. Assim como a tapeçaria, a vida humana tem sua complexidade. O mês em que nascemos é apenas um fio, mas esse fio se conecta a outros fios de maneiras que não conseguimos enxergar imediatamente. Essa compreensão nos leva a refletir sobre nossos próprios preconceitos e certezas.
Muitas vezes, pensamos que escolhemos nossos caminhos inteiramente sozinhos, ignorando as influências sutis que nos moldaram desde o nascimento. Mas ao estudar a história do pensamento humano, percebemos que a busca por sentido sempre foi um esforço coletivo de séculos, onde cada filósofo contribuiu para que pudéssemos olhar para nossas vidas com mais profundidade e clareza. Será que, ao olharmos para a filosofia antiga, não estamos simplesmente repetindo uma busca ancestral, tentando decifrar padrões invisíveis que, em última análise, refletem nossa própria necessidade de significado? O mês de nascimento, que parece um detalhe trivial, pode ser, na verdade, uma lente para observar a complexidade da experiência humana, suas ordens e coincidências, seus mistérios e enigmas. A vida, afinal, é feita de escolhas. Desde os primeiros passos até as decisões que moldam toda a nossa trajetória, cada escolha carrega em si a possibilidade de conforto ou conflito. Mas e se descobrirmos que algumas dessas escolhas, aparentemente livres, estão influenciadas por algo invisível, por padrões, símbolos ou até pelo mês em que nascemos? A pergunta que nos inquieta é esta: até que ponto nossas decisões refletem nossa liberdade e até que ponto são guiadas por forças que não compreendemos? Imagine Ana, uma mulher de 65 anos que sempre se orgulhou de sua independência. Ao olhar para trás, percebe que muitas de suas escolhas mais significativas, carreira, casamento, cidade em que morou, parecem refletir traços de sua personalidade ligados ao mês de nascimento. Ela começou a questionar: será que algumas dessas decisões foram de fato suas? Ou teria sido sua natureza moldada desde o nascimento a empurrá-la para determinados caminhos? O peso da escolha é justamente esse dilema. Aceitar a influência de fatores invisíveis pode trazer conforto. Sentimos que existe uma razão, uma coerência no que nos acontece. Mas também pode gerar conflito interno, a sensação de estar preso a forças que não escolhemos. Por outro lado, rejeitar essas influências nos dá liberdade, mas também responsabilidade total. E com responsabilidade vem a dúvida constante: e se eu fizer a escolha errada? Filósofos clássicos como Sócrates defendiam que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para escolher corretamente. Mas conhecer-se é mais complicado do que parece, porque muitas vezes carregamos padrões inconscientes, hábitos e tendências que nos guiam sem que percebamos. É como caminhar em uma estrada cercada de neblina. Você pode sentir que caminha livremente, mas não enxerga todas as curvas à frente. Imagine que você está diante de duas portas. Uma parece segura, conhecida. A outra arriscada, incerta. A primeira traz conforto imediato, mas pode limitar seu crescimento. A segunda é assustadora, mas oferece a chance de se descobrir. Qual escolher? Essa metáfora simples ilustra o peso que cada decisão carrega em nossa vida. E quando adicionamos a ideia de padrões invisíveis, símbolos, arquétipos ou a influência do mês de nascimento, a complexidade aumenta. Será que a porta certa é realmente aquela que escolhemos conscientemente? Jung argumentaria que reconhecer esses padrões é essencial. Quanto mais conscientes nos tornamos de nossas tendências inconscientes, mais capazes somos de fazer escolhas genuinamente nossas. Mas isso exige coragem. Exige abrir mão de certezas, enfrentar medos e aceitar que algumas respostas podem não existir de forma definitiva. Para exemplificar, pense em Marcos, nascido em setembro. Desde jovem, ele sentiu uma inclinação natural para refletir, observar e planejar antes de agir. Essa característica o ajudou a ter sucesso profissional, mas também o paralisou diante de oportunidades que exigiam ousadia imediata. Quando reconheceu esse padrão ligado ao seu temperamento, influenciado pelo momento de seu nascimento, segundo Jung, percebeu que podia usar essa consciência para equilibrar razão e ação, conforto e risco. Aqui surge o dilema moral. O conforto trazido por padrões conhecidos muitas vezes nos impede de crescer. Ignorar esses padrões nos expõe a riscos e incertezas. A vida humana é, portanto, um constante equilíbrio entre aceitar influências invisíveis e exercer liberdade consciente. Cada escolha carrega o peso de nossa responsabilidade e o desafio de entender a nós mesmos em profundidade. E não são apenas exemplos individuais.
Pense em sociedades inteiras. Muitas tradições culturais e religiosas criaram calendários, rituais e práticas que atribuem significados a diferentes períodos do ano. Desde celebrações de colheita até festas de nascimento, a humanidade sempre buscou organizar a vida em ciclos, em padrões que conferem sentido ao tempo. Isso mostra que o desejo de encontrar ordem e significado não é apenas pessoal, mas coletivo, e nos lembra de que as escolhas individuais sempre ocorrem dentro de contextos mais amplos. Assim, o peso da escolha é inseparável da consciência de si mesmo. Não basta decidir, é preciso compreender o que nos motiva, reconhecer influências e aceitar que nem todas as respostas serão claras. O mês de nascimento, o padrão da vida, os arquétipos invisíveis, todos esses elementos nos convidam a refletir antes de agir, a escolher com profundidade e a viver com autenticidade. Você já pensou que, ao escolher, está sempre diante de um dilema maior do que aparenta? Cada decisão carrega não apenas consequências práticas, mas também a oportunidade de conhecer melhor a si mesmo, de entender padrões invisíveis e, finalmente, de transformar o acaso em significado. Você já sentiu aquele conflito interno que parece dividir seu coração e sua mente? Um lado pede cautela, lógica, planejamento. O outro exige entrega, paixão, impulso. Desde os primeiros filósofos até os pensadores modernos, essa batalha entre razão e emoção foi um tema central. O que guia nossa vida? O pensamento racional ou os sentimentos que nos movem? E, mais importante, será que podemos encontrar um equilíbrio entre os dois? Imagine Dona Helena, uma senhora de 70 anos que sempre foi extremamente organizada e metódica. Cada decisão financeira, cada viagem planejada, cada encontro social era cuidadosamente calculado. Mas ao olhar para sua juventude, ela percebe que as escolhas mais memoráveis, aquelas que definiram sua vida de fato, foram impulsionadas pelo coração, um amor inesperado, uma mudança de cidade, uma decisão arriscada de carreira. Ela entende, então, que a razão trouxe segurança, mas a emoção trouxe vida. Essa tensão é universal. Filósofos como Descartes defendiam que a razão é o guia supremo da existência. Pensar claramente nos protege do erro e da ilusão. Por outro lado, pensadores como David Hume argumentavam que a emoção é o verdadeiro motor da ação humana. É o desejo, o prazer e a dor que nos movem, não fórmulas abstratas de lógica. Entre razão e emoção, cada escolha humana é um campo de batalha silencioso, que muitas vezes passa despercebido. Pense nos exemplos cotidianos. Decidir aceitar um emprego estável ou seguir uma paixão incerta. Escolher perdoar alguém ou manter a raiva. Investir em segurança ou se arriscar em algo novo. Em todos esses momentos, a razão oferece argumentos claros, enquanto a emoção apresenta necessidades profundas, intangíveis e às vezes irracionais. A sabedoria consiste em ouvir ambos os lados, reconhecer suas forças e limitações e tentar conciliar essas dimensões conflitantes. E aqui a reflexão se torna ainda mais profunda quando consideramos o mês de nascimento como símbolo de nossas tendências naturais. Alguns nascem em meses que favorecem introspecção e planejamento, outros em meses que estimulam impulsividade e sociabilidade. Não é determinismo absoluto, mas um lembrete de que nossa personalidade e nossos padrões de comportamento carregam inclinações que influenciam o modo como equilibramos razão e emoção. Vamos voltar à vida de Dona Helena. Em certo ponto, ela precisava escolher entre continuar num relacionamento seguro, porém monótono, ou seguir um novo amor que lhe despertava emoção intensa, mas também risco e incerteza. Sua mente analisava cada detalhe racional, estabilidade, rotina, futuro financeiro, mas seu coração clamava por aventura, paixão e conexão verdadeira. O peso da decisão era imenso. Esse dilema é o espelho do que cada um de nós enfrenta diariamente. As decisões mais importantes nunca são apenas lógicas nem apenas emocionais. Elas são híbridas, complexas e desafiadoras. Filósofos modernos como Antônio Damasio, neurocientista e pensador contemporâneo, mostraram que razão e emoção não são opostas, mas interdependentes. Nossas decisões mais inteligentes
surgem quando conseguimos integrar sentimentos e lógica, usando a emoção para nos guiar na direção do que realmente importa e a razão para evitar erros ou exageros. Assim, o equilíbrio entre razão e emoção não é uma concessão. É uma habilidade vital para viver de forma consciente. E não se trata apenas de escolhas pessoais. A vida social e familiar também reflete essa tensão. Imagine uma família reunida. Um conflito entre irmãos pode ser resolvido com diplomacia e razão, mas a reconciliação verdadeira exige empatia, emoção e vulnerabilidade. Ou pense em líderes e políticos. Aqueles que governam apenas pela lógica podem tomar decisões eficientes, mas frias. Aqueles que agem apenas pela emoção podem ser carismáticos, mas instáveis. O equilíbrio sempre é o caminho mais difícil e mais valioso. No fim, a razão protege, organiza e estrutura. A emoção conecta, motiva e colore a existência. Ignorar uma em favor da outra é comprometer nossa humanidade. Reconhecer a influência de ambos, inclusive como ela pode estar ligada a padrões sutis de personalidade, é um passo essencial para a maturidade e a consciência de si mesmo. Você já parou para refletir se suas escolhas são frutos de pura lógica, de pura emoção, ou de um diálogo secreto entre os dois? Será que o mês em que você nasceu simbolicamente já predispôs sua forma de equilibrar razão e emoção? Ou será que podemos aprender a superar inclinações naturais e criar nossa própria harmonia interna? Você já sentiu que por trás da sua rotina e das suas escolhas existe algo mais profundo, invisível, que molda suas emoções, seus desejos e suas decisões? Esse algo é o que podemos chamar de segredos do ser. Os mistérios internos que nem sempre percebemos, mas que definem quem realmente somos. Alguns chamam isso de essência, outros de inconsciente. Jung, por exemplo, diria que são os arquétipos, padrões universais que vivem dentro de nós. E se a chave para compreender esses segredos estivesse ligada, de maneira simbólica, até mesmo ao mês em que nascemos, imagine Sr. Antônio, 72 anos, que sempre se considerou uma pessoa prática e lógica. Um dia, ao refletir sobre sua vida, percebe que algumas decisões importantes, mudar de cidade, aceitar certos empregos, amar determinadas pessoas, não foram totalmente conscientes. Havia forças internas, desejos e medos que moldaram seus passos, como correntes invisíveis conduzindo-o por caminhos que ele apenas acreditava ter escolhido livremente. Reconhecer esses padrões exigiu dele coragem e humildade. Era preciso aceitar que nem tudo na vida depende da vontade consciente. O que os filósofos chamam de segredos do ser não é apenas um conceito abstrato. É algo que emerge de nossa própria experiência. O existencialismo, por exemplo, nos convida a encarar a vida sem máscaras, a assumir nossa liberdade e a enfrentar o vazio e a incerteza. Mas encarar esses segredos exige sacrifício. Precisamos abrir mão de respostas fáceis, de ilusões que nos confortam e nos protegem. É como olhar para um lago profundo. A superfície pode ser calma e refletir o céu, mas apenas mergulhando podemos ver o que se esconde nas profundezas. Jung e outros psicólogos sugerem que a consciência desses segredos transforma a vida. Ao reconhecer nossos padrões, medos, desejos e arquétipos, podemos agir com mais autenticidade. A emoção, a razão e até o simbolismo do mês de nascimento deixam de ser forças externas que nos controlam e passam a ser ferramentas para compreender e moldar nossa existência. Vamos pensar em Clara, uma mulher de 68 anos. Ao longo da vida, ela sentiu uma tendência natural a evitar conflitos, buscar harmonia e manter a paz familiar. Nascer em determinado mês, em uma época de festas e reuniões familiares, simbolicamente reforçou essas inclinações. Ao compreender esse padrão, Clara percebeu que podia equilibrar seu desejo de harmonia com coragem para enfrentar desafios. Ela começou a tomar decisões mais conscientes, sabendo que não precisava ser apenas quem os padrões pareciam exigir que fosse. Mas nem todos os segredos do ser são confortáveis. O niilismo, por exemplo, nos confronta com a possibilidade de que a vida não tenha sentido intrínseco. Encarar esse vazio pode ser doloroso, até desesperador, mas também oferece liberdade. Se nada é imposto, podemos criar nosso próprio sentido.
É um convite para reinventar a vida, a partir da consciência plena de si mesmo. Para ilustrar, imagine um idoso caminhando por uma cidade antiga, observando as sombras que se projetam nas paredes ao pôr do sol. Cada sombra parece contar uma história diferente, mas todas fazem parte do mesmo espaço, do mesmo contexto. Assim são nossos segredos. Eles podem assustar, confundir ou iluminar, dependendo de como decidimos olhar para eles. Reconhecer padrões, inclinações e tendências é como iluminar as sombras internas, revelando caminhos antes invisíveis. Aqui surge o crescimento. A partir do momento em que aceitamos nossos segredos, podemos agir de forma mais livre, mais consciente. Não se trata de eliminar as influências do passado, do inconsciente ou dos padrões simbólicos. Trata-se de integrá-las à nossa vida, entendendo como funcionam e utilizando-as para tomar decisões mais autênticas e sábias. Você já se perguntou quantos segredos estão escondidos em sua própria rotina, em suas memórias e até mesmo no mês em que nasceu? Quantas vezes você agiu acreditando ser livre, mas foi guiado por forças invisíveis? E se reconhecer esses segredos fosse a chave para finalmente viver com autenticidade e consciência plena? Você já se sentiu à beira de um precipício, olhando para baixo e sem saber se haverá chão? Esse momento é o que podemos chamar de abismo da dúvida. Aquele instante em que todas as certezas desaparecem. Quando questionamos não apenas nossas escolhas, mas toda a estrutura da vida, do significado e de nós mesmos. É o encontro direto com o vazio, o niilismo, a possibilidade de que nada tenha sentido absoluto. E, paradoxalmente, é nesse abismo que nasce a oportunidade de nos conhecermos de verdade. Imagine Sr. Jorge, um homem de 69 anos, que dedicou sua vida inteira à família, ao trabalho e à comunidade. Mas após perder entes queridos em um curto espaço de tempo, ele se viu confrontado com perguntas que não tinham respostas fáceis. Por que vivemos? Por que perdemos aqueles que amamos? Existe alguma ordem ou propósito que transcenda a dor? Cada lembrança parecia lançar uma sombra maior que ele, e cada decisão tomada no passado parecia agora irrelevante diante do vazio. O abismo da dúvida nos coloca diante de um dilema moral profundo. É melhor viver confortado por ilusões ou encarar a verdade crua? Por mais dolorosa que seja, escolher a ilusão pode trazer segurança, mas nos impede de enxergar a realidade em sua profundidade. Encarar a verdade, por outro lado, é arriscado, doloroso e solitário, mas também oferece a chance de liberdade genuína e autêntica. Nietzsche, um dos grandes pensadores do século XIX, chamou esse momento de desconstrução do sentido. Segundo ele, quando todas as certezas são destruídas, surge a oportunidade de criar nossos próprios valores e construir significado por nós mesmos. Esse conceito, que à primeira vista parece sombrio, é na verdade uma promessa de empoderamento. Ao enfrentar o abismo, podemos emergir mais conscientes, mais livres e mais conectados com nossa essência. Imagine uma metáfora. Você está no topo de uma montanha cercado por neblina. Não consegue enxergar o caminho à frente, não sabe se há queda ou chão sólido. Cada passo adiante parece arriscado, mas se você hesitar e não se mover, continuará preso na dúvida. Se você ousar caminhar, mesmo sem ver claramente, pode descobrir novas paisagens, caminhos inesperados e uma visão mais ampla do mundo. Esse é o abismo da dúvida. Ele paralisa, mas também revela oportunidades. Ao atravessar esse abismo, muitas pessoas descobrem forças internas que desconheciam. Dona Lúcia, aos 72 anos, após confrontar a perda de amigos e familiares, começou a questionar todas as convenções que a guiavam. Ela percebeu que muitas crenças eram herdadas, muitas certezas eram construídas para conforto social e que sua própria liberdade estava limitada pelo medo. Ao reconhecer isso, Lúcia encontrou uma nova determinação: viver de acordo com sua própria consciência, valorizar cada instante e buscar significado em pequenas ações, gestos e relacionamentos. O dilema moral do abismo também nos ensina sobre responsabilidade. Se escolhemos encarar a verdade, devemos assumir não apenas nossas ações, mas também nossa percepção da vida, sem buscar culpados ou desculpas externas.
Esse é o caminho da maturidade existencial, que nos prepara para decisões mais autênticas e conscientes. E, claro, não podemos esquecer o simbolismo do mês de nascimento neste contexto. Alguns meses nos tornam mais introspectivos, outros mais resilientes, outros mais impulsivos. Essas predisposições naturais podem influenciar como cada pessoa enfrenta seu abismo pessoal. Mas a grande lição é que, independentemente do mês em que nascemos, o abismo está presente para todos. É o teste da consciência, da coragem e da capacidade de criar sentido, mesmo diante da incerteza. Você teria coragem de olhar para o vazio dentro de si, aceitar a dúvida e ainda assim avançar? Será que a sensação de desamparo é o preço necessário para alcançar a verdadeira liberdade? Ou continuaremos nos iludindo com certezas superficiais, sem explorar a profundidade do que significa viver plenamente? Após atravessar o abismo da dúvida, começamos a perceber que a vida não é simplesmente uma escolha entre razão e emoção, segurança e risco, conforto e verdade. Existe algo maior. A possibilidade de integrar essas dimensões aparentemente conflitantes em uma visão mais completa e madura da existência. É o momento da síntese das ideias, quando diferentes correntes filosóficas, experiências pessoais e percepções internas se encontram para criar significado e clareza. Imagine Dona Sofia, 70 anos, que passou a vida dividida entre seguir regras rígidas e ouvir os impulsos de seu coração. Após anos de reflexão, ela percebe que ambos os caminhos têm valor. A razão estrutura e protege, enquanto a emoção nos conecta à vida e aos outros. Ao integrar essas forças, Sofia encontra liberdade. Não a liberdade de escolher arbitrariamente, mas a liberdade de agir com consciência, sabendo que cada decisão é informada tanto pela lógica quanto pelo sentimento. Essa síntese não é automática. Filósofos como Hegel argumentavam que o progresso do pensamento humano ocorre justamente através da tensão entre opostos, um processo chamado de dialética, tese, antítese e síntese. Cada ideia que entra em conflito com outra traz a possibilidade de gerar uma visão mais ampla, mais equilibrada. Assim acontece com nossas vidas. Os paradoxos internos, as dúvidas existenciais e os padrões invisíveis, até mesmo aqueles associados ao mês de nascimento, não são obstáculos, mas oportunidades de crescimento. Pense em um rio que corre entre montanhas. Ele encontra pedras, desníveis e bifurcações. Cada obstáculo pode parecer uma barreira, mas o rio não para. Ele encontra novas rotas, cria curvas e se adapta, integrando os desafios à sua própria trajetória. Nossa mente, quando enfrentada com múltiplos dilemas, razão versus emoção, liberdade versus destino, certeza versus dúvida, pode aprender a fluir de forma semelhante, criando harmonia a partir da diversidade de influências. A síntese também envolve reconhecer a influência do inconsciente. Jung ensinava que arquétipos, experiências coletivas e padrões universais moldam nossa psique. Mas integrar esses elementos à consciência não significa perder liberdade. Significa ganhar clareza. Ao compreender como forças invisíveis guiam nossas escolhas, podemos tomar decisões mais autênticas, conscientes e equilibradas. Vejamos o exemplo de Sr. Ricardo, 68 anos. Ele sempre acreditou que suas decisões eram totalmente racionais, mas após anos de introspecção, percebeu que padrões emocionais e simbolismos ligados ao mês de nascimento moldaram sua vida de forma sutil. Compreender esses padrões permitiu-lhe criar estratégias para equilibrar razão e emoção, desejo e responsabilidade. Ele aprendeu a agir com autenticidade, mesmo diante de situações complexas, transformando antigos conflitos internos em oportunidades de sabedoria e crescimento. A síntese das ideias não elimina paradoxos. Pelo contrário, reconhece-os. Aceita que a vida é complexa, cheia de incertezas, coincidências e influências invisíveis. Mas ao invés de nos paralisar, essa aceitação nos fortalece. Ao integrar experiências, padrões internos e lições filosóficas, criamos uma visão mais ampla do que significa ser humano, vivendo com mais profundidade, consciência e autenticidade. Você consegue imaginar sua própria vida
como uma síntese de ideias? Que forças você integraria? Razão, emoção, experiência, símbolos invisíveis. Como seria tomar decisões, sabendo que cada escolha é informada por múltiplas dimensões, e não apenas por um único impulso ou crença? Chegamos a um ponto crucial. O momento em que não há mais como escapar das perguntas fundamentais. O confronto decisivo não é apenas teórico. É real íntimo, uma prova de consciência e coragem. Aqui enfrentamos o vilão invisível que habita em cada ser humano. A ignorância, a indiferença ou a ilusão que nos impede de enxergar a própria vida com clareza. É o instante em que nossas escolhas, nossos medos, nossos padrões inconscientes e até mesmo os símbolos ligados ao mês de nascimento se apresentam diante de nós, exigindo que tomemos uma decisão definitiva sobre como viver. Imagine Dona Cecília, 71 anos, que passou décadas confortavelmente acomodada em rotinas previsíveis. Quando confrontada com uma crise pessoal, a perda de um amigo próximo, a percepção de que grandes oportunidades haviam sido ignoradas, ela se viu obrigada a enfrentar verdades que vinha evitando. O vilão não estava em outra pessoa. Estava dentro dela, nos hábitos automáticos, na recusa de se questionar, na crença de que a vida era previsível e controlável. Este é o momento do clímax existencial: aceitar a incerteza e a complexidade da vida ou permanecer na ilusão confortável que nos protege, mas limita. Aqui surge uma reviravolta interna. Ao aceitar que não podemos controlar tudo, que nem todas as respostas existem, percebemos que a liberdade e o significado não estão em eliminar a dúvida, mas em conviver com ela. O confronto decisivo também nos força a lidar com nossas contradições. Aquele que se julgava racional descobre a força da emoção. O emocional percebe a necessidade de lógica. O que acreditava ser livre percebe padrões invisíveis moldando suas escolhas. É um momento de tensão máxima, mas também de oportunidade única. Ao integrar razão, emoção, experiência e consciência dos padrões internos, surge a possibilidade de agir de forma verdadeiramente autêntica. Pense em João, 68 anos, que sempre acreditou que as coincidências eram meros acidentes. Ao atravessar seu confronto decisivo, percebeu que essas coincidências carregavam lições importantes, padrões de comportamento, tendências emocionais e oportunidades para crescimento. Ele se viu forçado a escolher entre ignorar essas evidências e continuar vivendo no piloto automático ou encarar a realidade, por mais complexa e desconfortável que fosse. João escolheu enfrentar a verdade e, com isso, ganhou clareza, liberdade e a capacidade de reconstruir sua vida com base em compreensão profunda, não em ilusões. Filósofos como Kierkegaard falaram sobre o salto de fé necessário nesse momento. Não é uma questão de acreditar em algo específico, mas de aceitar a própria existência com toda a incerteza e complexidade que ela carrega. É enfrentar o vazio, reconhecer os limites do conhecimento humano e ainda assim decidir viver com propósito, coragem e autenticidade. Uma metáfora poderosa é a de um espelho quebrado. Cada fragmento reflete um pedaço da realidade. Alguns mostram verdades dolorosas, outros refletem conforto e ilusão. O confronto decisivo é olhar para todos esses fragmentos de frente sem recuar e tentar juntar o que é possível, formando uma imagem completa de si mesmo. Nem todos os pedaços se encaixam perfeitamente, mas o esforço de integrar cada fragmento é o que nos permite viver com consciência e maturidade. Aqui também surge a importância do mês de nascimento como símbolo. Ele representa padrões, tendências e predisposições que nos acompanham desde o início da vida. Reconhecer essas influências não significa resignação, mas sim sabedoria. É entender de onde vêm certos impulsos, escolhas e reações, e usá-los como ferramentas para construir uma vida mais consciente e coerente. Você teria coragem de olhar para si mesmo sem máscaras, aceitar suas limitações, reconhecer padrões e ilusões e ainda assim escolher viver plenamente? Será que é possível emergir do confronto decisivo mais forte, mais consciente e mais livre do que antes? Depois de atravessar toda essa jornada, da pergunta inicial passando pela experiência humana, os padrões do nascimento, o peso das escolhas, o embate entre razão e emoção,
Os segredos do ser, o abismo da dúvida, a síntese das ideias e o confronto decisivo, chegamos a um momento de reflexão profunda. É hora de olhar para nós mesmos, para nossas vidas, e perceber que a filosofia não é apenas teoria. É uma ferramenta viva para compreender, transformar e iluminar a existência. Imagine-se sentado à beira de um lago, rodeado pela serenidade do entardecer. A água reflete o céu e as árvores, mas se você olhar mais atentamente, verá também seu próprio reflexo, misturado às ondas e sombras. Assim é a vida. Somos ao mesmo tempo observadores e parte do fluxo, sujeitos a padrões invisíveis, mas capazes de consciência e ação. O mês em que nascemos, como vimos ao longo desta jornada, é apenas um símbolo, uma lente para enxergar nossas tendências, forças e desafios. Ele não determina o que somos, mas oferece pistas sutis sobre como podemos compreender melhor a nós mesmos, o que aprendemos ao longo do caminho. Que nossas escolhas carregam peso, mas também oportunidade. Que razão e emoção não são inimigos, mas aliados que se complementam. Que os segredos do ser, mesmo os mais sombrios, contêm ensinamentos valiosos. E que o abismo da dúvida não é um fim, mas um portal para a liberdade e a autenticidade. A grande reflexão final é esta. A vida é complexa, cheia de incertezas e paradoxos, mas é justamente essa complexidade que nos permite crescer. Não precisamos de respostas absolutas. Não precisamos eliminar dúvidas ou controlar todos os aspectos do destino. O que importa é caminhar com consciência, reconhecer padrões, integrar experiências, aprender com erros e sucessos, e escolher viver com autenticidade. O filósofo Jiddu Krishnamurti dizia que a liberdade surge quando deixamos de ser guiados por medo e ilusão, quando percebemos a vida sem a necessidade de justificativas externas. Esse é o ponto. A consciência de si mesmo, do que somos, do que sentimos, de como reagimos, das influências que carregamos desde o nascimento, é a chave para viver plenamente. Imagine agora cada espectador da nossa reflexão. Cada um traz consigo sua história, seu mês de nascimento, seus padrões inconscientes, suas escolhas e dúvidas. Todos têm a oportunidade de olhar para a sua própria tapeçaria da vida, identificar os fios invisíveis que moldaram sua trajetória e usar essa consciência para criar novos padrões, mais alinhados com quem realmente deseja ser. E, finalmente, surge a esperança. Mesmo em meio a incertezas e desafios, podemos reconstruir nossas vidas com profundidade, clareza e autenticidade. Podemos transformar erros em aprendizado, medos em coragem, dúvidas em consciência. A filosofia, longe de ser abstrata, torna-se então um guia para a vida cotidiana, oferecendo não respostas definitivas, mas ferramentas para encontrar sentido, propósito e realização pessoal. Assim encerramos esta jornada com uma mensagem simples, mas poderosa. Não existe caminho pronto, não existe verdade absoluta. Existe o despertar da consciência, a integração de nossas forças internas, a coragem de enfrentar o abismo da dúvida e a liberdade de escolher a cada dia viver de forma mais plena e autêntica. O mês de nascimento pode ter iniciado a reflexão, mas é a consciência, a coragem e a autenticidade que determinam a vida que realmente escolhemos viver. E agora, fica a pergunta final para cada um refletir. Você vai continuar vivendo, guiado apenas por padrões invisíveis, ou vai assumir a direção da sua própria história, criando sentido em meio ao caos e à beleza da existência?